Capítulo 6 Dinâmica da evolução. Tópicos: o telefinalismo da evolução. Não mais materialismo evolucionista, mas sim evolucionismo espiritualista. Da matéria à vida. A técnica construtiva da evolução. Uma inteligência dirige o fenômeno que é o regresso à perfeição perdida, meta pré-estabelecida e fatal. Objeções. A técnica da tentativa, ao invés de desmentir, comprova o telefinalismo. A entropia. Dinamismo cósmico e dinamismo biológico. A vida na conquista do movimento para domínio da dimensão-espaço. Até aqui, estudamos, a propósito de um caso vivido, o fenômeno do choque entre involuído e evoluído, explicando seu significado com teorias gerais. Observamos depois o mesmo fenômeno, mas em dimensões maiores, na luta entre o cristianismo, como representante do Evangelho, e o mundo. Até agora permanecemos num terreno prático, como a realidade da vida apresenta-se para nós na Terra. Nesta última parte do presente volume, dilataremos ainda mais os nossos horizontes, ampliando a nossa visão, para considerar outro aspecto diferente do volume A Grande Batalha. Ele nos revelará o vasto e profundo significado biológico do fenômeno dessa batalha, a sua importância para o desenvolvimento da vida e os maravilhosos resultados a que tende o fenômeno, levando com ele o ser. Isto nos erguerá acima deste mundo, do qual tivemos que nos ocupar até agora, e nos colocará em contato com os princípios universais, que estão na raiz mais profunda desse fenômeno, do qual traçam o caminho e impõem as conclusões. Esses são os princípios teológicos demonstrados nos 2 volumes, Deus e Universo e O Sistema. Princípios que aqui voltam aplicados e confirmados em contato com a realidade da vida, onde são observadas as suas consequências práticas. Esta subida nos permitirá unir a realidade do relativo aos princípios que o dirigem no plano das causas primeiras, e isto com absoluto sentido unitário, que liga e funde tudo monisticamente, levando a encontrar a causa no efeito e o efeito na causa. Poderemos justificar assim, racionalmente, a concepção de involuído e evoluído, na qual se baseia este tratado, dando a esta ideia um fundamento cientificamente positivo, de acordo com o que a biologia admite. Poderemos explicar e provar a nossa afirmação de que o Evangelho representa a lei da humanidade futura. Mesmo pelas teorias da ciência, poderemos sustentar que a evolução leva o homem à sua própria espiritualização, pois a vida progride em direção à espiritualidade, que constitui verdadeiramente o telefinalismo da evolução. Assim, por outros caminhos positivos, poderemos dar plena confirmação às afirmativas em que nos baseamos no desenvolvimento desta obra, uma confirmação lógica, enquadrada no seio da lei, ou seja, no seio do plano que dirige o funcionamento e a evolução do universo. Que existe um telefinalismo na evolução e que ele é representado pela espiritualização, já afirmamos várias vezes neste volume em rápidas referências. Desenvolvamos agora esses pontos para explicar o seu significado, analisando o fenômeno e as razões pelas quais ele acontece. A explicação lógica desse fato reside numa razão profunda.
No volume O Sistema, foi demonstrado que a evolução representa o trabalho de reconstrução do sistema a partir das ruínas do antissistema no qual aquele decaíra. Trata-se, em relação ao fenômeno da evolução, de uma concepção cujas bases e implicações são mais profundas e exaustivas do que as oferecidas pela ciência, que, segundo a teoria materialista de Darwin e Haeckel, sem penetrar no mundo das causas, se detém na superfície dos efeitos, onde aparece apenas o desenvolvimento morfológico dos órgãos. A ideia de um materialismo evolucionista pode ser agora substituída por uma ideia de evolucionismo espiritualista. Podemos, assim, penetrar o significado íntimo do fenômeno da evolução, verificando que se trata do processo de reconstrução de um sistema destruído. Este fato nos impõe consequências importantes. Com efeito, o modelo a reconstruir pré-existe ao processo evolutivo e estabelece a sua meta, que constitui justamente o telefinalismo. Como esse modelo já existe e o atual estágio de evolução ainda está distante dele, então ela já possui um objetivo determinado, que deverá atingir ao se identificar com o modelo. As fases sucessivas do progresso e aperfeiçoamento da vida são gradativas aproximações deste estado final. Tal estado é estabelecido pelo sistema perfeito, não decaído, que representa a primeira criação operada por Deus. Eis então que a evolução não caminha ao acaso, abandonada a si mesma, mas é guiada pela atração de uma meta longínqua para a qual tende a se dirigir, seguindo um caminho de ligação como que marcado por um raio de luz. Porém, há mais ainda. Se conhecemos o ponto de chegada, sabemos também qual é o ponto de partida da nossa evolução, a matéria. No volume A Grande Síntese, traçamos todo o caminho ao qual a evolução submete o ser, da matéria ao espírito. Chegamos a saber, assim, mais do que a ciência pode nos dizer, porque, uma vez conhecidos o ponto de partida e o ponto de chegada da evolução, é possível estabelecer também todo o traçado do seu caminho. É verdade que, no relativo, as estradas pelas quais se pode evoluir são muitas. Mas, se elas são diferentes na forma, são iguais na substância, porque todas levam ao mesmo objetivo e, partindo da matéria, vão ao espírito, ou seja, para Deus, que é o centro do sistema. Tudo parte de um polo onde tudo se encontra no negativo, como mal, trevas, dor, morte, etc., e caminha para um polo onde tudo se encontra no positivo, como bem, luz, alegria, vida, etc. Eis então que, em seu mais profundo significado, a evolução revela-se para nós como um fenômeno não casual e isolado, mas sim como um processo fundamental, enquadrado na ordem universal, fazendo parte integrante do sistema em função do objetivo supremo desta ordem, como um fenômeno guiado por uma inteligência e poder que o disciplinam, determinado por Deus e sujeito à sua lei, que permaneceu de pé mesmo depois da queda para dirigir e salvar tudo. Os primeiros biólogos que descobriram a evolução nem sequer sonhavam com tudo isto. O conceito de telefinalismo está implícito nessa concepção. Ainda que o particular seja deixado ao livre arbítrio individual, à mercê das tentativas e do erro, o fenômeno da evolução, em suas grandes linhas, é fatal e está amarrado a um caminho próprio pré-estabelecido.
Pode-se evoluir de várias maneiras, mas somente caminhando para Deus. Já está, portanto, estabelecida a forma que deverá assumir no futuro a evolução humana, que só poderá consistir na sua espiritualização. Seu profundo trabalho criador realiza-se no terreno das causas primeiras, que está no íntimo do ser, mesmo que se trate, como no passado, de construções morfológicas, que explicamos como produto ideoplástico. O regresso a Deus só pode significar o despertar no ser de todas as qualidades espirituais que aproximam de Deus. Explica-se assim por que a evolução, quanto mais se sobe, mais se deve verificar no íntimo, no profundo, onde Deus está em nós. Explica-se também por que o caminho da evolução para a raça humana, que já se tornou madura, só pode continuar na forma de sua espiritualização. Isto significa o ser despertar pela conquista de conhecimento e consciência, desenvolver a vida interior, compreender e viver o espírito do Evangelho e, com isto, realizar na terra o reino de Deus. Significa espiritualização, porque a evolução vai da matéria para Deus, que é o Espírito. Significa desenvolvimento da vida interior, porque Deus é interior e não exterior ao ser e ao universo. Aqui vão se delineando os argumentos racionais, positivos e científicos que demonstram a exatidão de nossa precedente colocação do problema no volume A Grande Batalha, provando-nos que nosso ponto de vista não foi uma criação arbitrária de teorias apenas para nos dar razão, mas sim que elas justificam e confirmam verdadeiramente a nossa interpretação dos fatos que narramos e dos fenômenos trazidos a exame. Assim, obteremos também confirmação da ciência para a nossa tese do valor universal do Evangelho como fator biológico de evolução. O Evangelho insere-se na evolução, acompanhando o seu telefinalismo, com o qual coincide, porquanto é espiritualização. O que mais podemos fazer? Mais não podemos dar, porque mais não temos. Em nossos livros, oferecemos todos os meios que o sentimento, o pensamento e a palavra podem oferecer para orientar, e também os dados positivos da ciência. Fazemos isso para cumprir nosso sagrado dever. Aproveite quem quiser como um salva-vidas, na hora do salve-se quem puder. A lei, que é a vontade de Deus, ordena que seja dado este passo à frente na realização do Evangelho, ou seja, na evolução da vida. A hora está madura, porque o mundo de hoje está espiritualmente em diluição, assim como no tempo do imperador Constantino estava o mundo romano, de cujas ruínas nasceria o cristianismo. Que isto se repita para o Evangelho, abre aspas, com este sinal venceremos, fecha aspas, a fim de que do desfazimento do mundo de hoje nasça o novo cristianismo do Evangelho, vencendo a grande batalha. Estes livros querem salvar o que pode ser salvo. Mas o que podemos oferecer senão conceitos e avisos? Sozinhos, eles não podem ter poder decisivo para refazer o mundo. Seria loucura imaginar isso. Então, a sua maior força não reside apenas nos argumentos escritos, porque o mundo está habituado a zombar dos sermões há muito tempo, como zomba de todas as religiões, do Evangelho e de Deus. A força destes livros, então, baseia-se nos acontecimentos que Deus prepara, aos quais o homem não poderá resistir e dos quais não poderá escapar.
acontecimentos históricos que liquidarão o nosso mundo apodrecido, como foi liquidado o Império Romano. Quando isto tiver ocorrido, os elementos negativos da humanidade, contraproducentes para a evolução, terão sido todos afastados, assim como pela mesma lei ocorreu no pequeno episódio narrado no volume A Grande Batalha. Então estes escritos adquirirão um valor que o homem de hoje, disposto a aceitá-los ou condená-los apenas se servirem ou não para o seu partido religioso, não pode compreender com tal forma mental, demonstrando com isso não ter de fato compreendido ainda. Se estes livros fossem apenas uma obra humana, não se explicaria a sua linguagem. No entanto, paralelamente a eles, estão amadurecendo grandes acontecimentos históricos, conforme descrito no volume Profecias, e a mão de Deus é tremenda se for necessária a destruição, que é executada sem piedade quando a operação do corte cirúrgico é imprescindível para salvar a vida do enfermo. A ciência substitui hoje a sua velha concepção mecanicista do mundo, segundo a física clássica, pela física quântica e estatística, em que não mais dominam leis dinâmicas, mas sim leis estatísticas ou de probabilidade, que regulam não mais um caso singular, mas sim inumeráveis processos individuais, leis que governam uma multidão de acontecimentos nos quais o indivíduo desaparece, conforme descrito no volume Problemas do Futuro, capítulo 17, As Últimas Orientações da Ciência. Eis o que nos diz a estrutura atômica da matéria hoje, quando a velha visão do conjunto observação, que poderia chamar-se macroscópica ou de síntese, é substituída por uma visão analítica da matéria, cuja estrutura foi penetrada com uma observação submicroscópica e intuitivo-matemática. Compreendeu-se, então, que a concepção estática da matéria como um sólido imutável era devida apenas à escala de observação usada pelo homem no passado. Verificou-se que, mudando as dimensões da escala de observação, o fenômeno se revela constituído segundo uma natureza diversa. Assim, a física baseia-se hoje em resultados gerais de massa, segundo os quais, de uma desordem básica, pode derivar, todavia, uma ordem de conjunto, que nos revela a escala normal de observação, obtida com os meios de nossos sentidos limitados. E é assim que no grande número desaparecem as irregularidades individuais em uma regularidade coletiva de conjunto, nas quais se fundamentam as leis vistas pela física clássica. Mas eis que a ciência admite hoje, para a matéria, leis que se baseiam no acaso e na desordem, mesmo que depois haja compensação pela revelação das características dominantes de massa, permanece o fato de que na dimensão submicroscópica da escala de observação verifica-se a irregularidade de inumeráveis liberdades individuais. Ora, em nosso grande mundo, vemos as formas de existência escalonadas segundo vários planos de desenvolvimento, unidas por um contínuo transformismo no mesmo caminho traçado pelo processo evolutivo, que estabelece sua parentela e mantém sua unidade. Assim, partindo do mundo inorgânico da matéria, chega-se, por meio do mundo dinâmico da energia, ao mundo orgânico da vida vegetal e animal, no ápice da qual, com o homem, desponta o mundo imaterial das ideias e do espírito. Cada um desses mundos, evoluindo, transforma-se por imperceptíveis gradações, infiltrando-se no seguinte:
Encontramo-nos como que diante da construção de um grande edifício, cujas qualidades e complexidade de estrutura revelam uma sabedoria que aumenta a cada plano. Se a evolução fosse um processo isolado, abandonado a si mesmo, sem os grandes bastidores de forças e de inteligência que a guiam, não se poderia explicar como da pedra se chegou ao gênio. E o fato de que o pensamento faça parte de nosso universo, tanto quanto a matéria e a energia, é algo que não se pode negar e que a ciência não pode deixar de reconhecer cada dia mais. Não basta comprovar o fenômeno da evolução. É indispensável explicar as forças determinantes e a sabedoria que a dirige. Aqui está a incógnita que escapa à ciência e que é necessário conhecer, porque ela, sendo a causa de tudo, é a chave do fenômeno da evolução. Matéria e energia sozinhas não são suficientes para explicar a derivação da vida, pois não possuem diante dela o poder de causa determinante. O complexo não pode ser gerado pelo simples, nem o mais pode ser gerado pelo menos. Onde estão as causas determinantes do maravilhoso florescimento produzido pela evolução? Olhando desde a matéria inorgânica até o homem que pensa, podemos compreender o tremendo trabalho criador que a evolução deu provas de saber realizar. Para fazer compreender melhor, quisemos aqui recordar qual é a estrutura íntima da matéria. Perguntamos agora como pode, de um mundo dirigido pelo acaso, derivar, sem a intervenção de qualquer outro fator, o mundo biológico, onde uma série imensa de fatores, seguindo funcionamentos próprios bem diferentes, aparece não só disciplinada no estado orgânico, mas também orientada segundo um transformismo que arrasta tudo na direção evolutiva, capaz de levar a vida da primeira célula até a complexidade do organismo humano, no qual o cérebro atua em ordem ainda mais complexa no mundo psíquico e espiritual. As causas desses efeitos não podem ser encontradas na matéria. Ela é insuficiente para determiná-los. Onde estão então essas causas? Como pode, de um sistema constituído por movimentos livres dos indivíduos componentes, baseados em leis estatísticas ou de probabilidades, desenvolver-se aquele maravilhoso edifício biológico em que vemos, no fim, aparecer o pensamento e o espírito? Dado o ponto de partida, estatisticamente falando, o fenômeno do surgimento da vida é extremamente improvável e o seu desenvolvimento até o homem é inexplicável. Usando o cálculo das probabilidades, pode-se demonstrar matematicamente a impossibilidade de explicar, apenas com o acaso, o aparecimento espontâneo da vida na Terra. As primeiras células não podiam nascer de uma desordem caótica por uma combinação fortuita de elementos atômicos, mesmo que, dispondo de um tempo ilimitado, fosse possível, teoricamente, qualquer combinação. Antes de tudo, para a Terra, há limites de tempo, imensamente inferior ao necessário para que tal combinação pudesse ter ocorrido em larga escala. Além disso, as propriedades da célula, muito mais do que uma simples combinação de elementos, implicam uma coordenação de complexidade que jamais poderá resultar do acaso, mas somente de uma direção inteligente. Sem dúvida, foi utilizada matéria-prima menos evoluída, mas isto não significa absolutamente que ela seja a causa do fenômeno. Devemos admitir, ao invés, que a vida não é uma criação da matéria,
mas apenas uma manifestação e revelação através da matéria. Temos de aceitar igualmente que o espírito não é uma criação da vida, mas somente uma manifestação e revelação por meio dela. É inevitável, então, concluir que nem o mundo biológico é o produto gerado pelo mundo físico e dinâmico, nem o mundo psíquico espiritual é um efeito determinado pelo mundo biológico, mas sim que ambos são a expressão de um princípio superior, que utiliza as construções precedentes para com elas realizar outras, sempre mais complexas e perfeitas, coordenando seus elementos em combinações cada vez mais sábias. Se nada se cria e nada se destrói, e se do nada nada se produz, não nos resta senão buscar uma causa para esses efeitos naquele princípio superior. Passando com a evolução do mundo físico ao dinâmico e deste ao biológico e mais acima ao psíquico e espiritual, assistimos em cada degrau a uma inovação radical, semelhante a uma revolução, onde se manifestam efeitos que as causas existentes nos planos inferiores não contêm e não explicam. A cada salto para frente, nasce um mundo novo, dirigido por novos princípios, que são muito mais do que uma simples consequência dos precedentes. Nada se destrói, o velho continua a existir no novo, mas apenas em posição subordinada, como meio e suporte de algo que ele não conhece. Além disso, podemos observar um fato estranho. O plano da vida e do pensamento constituem, em termos de matéria e energia, um mundo de grandeza desprezível diante daquela grandeza imensa dos astros e planetas e da quantidade e potência das energias cósmicas. Trata-se de um mundo quantitativamente menor, mas qualitativamente superior. A que causa atribuir essa superação qualitativa? Certamente não aos planos inferiores, dos quais ela é justamente uma superação. Nenhuma unidade sozinha pode conter os elementos aptos a produzir a própria superação que lhe permitam sair das próprias dimensões e se elevar acima delas. É verdade que nos planos inferiores encontramos maior riqueza de quantidade, mas poderá a quantidade sozinha produzir a qualidade? A evolução parece proceder através de construções em forma de pirâmide, selecionando seus elementos cada vez mais quanto mais se sobe, e mandando em frente apenas os escolhidos. Dessa forma, a evolução consegue fazer qualidade com a quantidade, extraindo-a da massa. Mas, para que isto seja possível, seria necessário que a quantidade contivesse, embora em medida reduzida, a qualidade. Ora, como pode um plano inferior conter as características completamente diferentes que individualizam um plano superior? Eis que quanto mais observamos e raciocinamos, mais somos arrastados para o mesmo ponto. Os fatos e a lógica nos constrangem a aceitar, como explicação para tudo isto, a presença de uma inteligência e poder diretores que pré-existem ao fenômeno da evolução e a ele impõem determinado caminho e telefinalismo. Torna-se então explicável essa transformação de potência criadora, compreendendo-a não como uma absurda derivação do mais advinda do menos, mas sim como uma destilação progressiva de valores substanciais, já contidos potencialmente, como uma semente que depois gera a árvore, naquilo que, por ainda não ter se desenvolvido, apenas parece menor, mas não é. De onde derivam, então,
esses valores substanciais e como podem existir no estado latente, não manifestado, à espera de desenvolvimento, mesmo nos mais baixos planos de evolução. Para responder, é indispensável ter compreendido a teoria da queda, explicada em nossos 2 volumes, Deus e o Universo e O Sistema, bem como o desenvolvimento evolutivo traçado no volume A Grande Síntese, que se pode definir como a teoria do reerguimento. Nesses livros está explicada tanto a origem da matéria, devido à queda, corrupção ou involução do espírito, como o seu regresso àquele estado perfeito originário, através do caminho da evolução, que é o processo de reerguimento ou reconstrução do sistema a partir do antissistema, sob a direção daquele mesmo Deus que, tirando tudo de si, tudo tinha criado. O fenômeno da evolução torna-se então bem compreensível como um caminho de volta paralelo e inverso ao de ida. Pode-se ver a sua trajetória completa, equilibrada em suas 2 fases opostas, uma de descida e outra de subida, saindo do ponto de partida até o polo oposto e retornando deste até o ponto de partida, com a recuperação de tudo o que perdeu. Assim, esse estranho fenômeno do mais que nasce do menos, pelo qual a qualidade emerge da quantidade e o complexo nasce do mais simples, pode ser explicado, uma vez que esse mais não é gerado do menos, e assim a qualidade não é gerada da quantidade, nem o complexo do simples. A precedente posição de menos, como quantidade e simplicidade, não representa a causa do mais como qualidade e complexidade, mas apenas como uma fase de diverso grau de desenvolvimento do mesmo processo, que consiste na restituição ao estado atual daquilo que se reduzira ao estado latente. Restituição, ou seja, regresso e reerguimento, porque a involução é uma queda do espírito na matéria, da substância na forma, ao passo que com a evolução da matéria reaparece o espírito, da forma emerge e se revela a substância. Com efeito, esse é o processo evolutivo, cujo significado é subir para retornar a Deus, que é ao mesmo tempo ponto de partida e de chegada. Tudo isto nos leva fatalmente ao conceito de telefinalismo, pois ele se torna agora indispensável para podermos compreender e explicar o processo evolutivo, que, como não podemos deixar de admitir, é orientado na direção dessa meta pré-estabelecida e fatal. Assim, podemos agora explicar, finalmente, o significado e as causas da distinção entre involuído e evoluído, na qual se baseia este volume. Sabemos agora qual é o poder que faz nascer, num plano inferior, os primeiros exemplares de um plano superior. Vemos assim qual a força que preside ao fenômeno, defendendo e salvando, num ambiente ciumento e inimigo, esses tipos biológicos fora de série, assim como todas as exceções isoladas e contrastadas pela massa diferente dos menos evoluídos, contrária a elas. Explica-se dessa maneira como é possível o mais adiantado, portanto mais complexo e com mais dificuldade para sobreviver, vencer a batalha da vida e se fixar como novo tipo biológico, dando-se desse modo o progresso da evolução. Assim, tudo se explica, mas só por obra de um conceito metafísico que já se torna agora indispensável até mesmo para a ciência,
pois enquanto esta não descobrir o lado imponderável do fenômeno, poderá atingir apenas uma visão parcial, insuficiente para compreender o processo evolutivo que permanecerá um mistério cheio de incógnitas. Ainda que metafísico, trata-se, no entanto, de um conceito tão íntimo aos seres, inclusive a nós, humanos, que em todos grita e sabe realmente se fazer compreender e obedecer muito bem por meio de um instinto irrefreável de melhoria e ascensão, no qual se exprime a grande chamada de Deus a todas as criaturas. Não faltam, todavia, as objeções a essa concepção telefinalística. Mas o fato é que, mesmo parecendo que elas a possam abalar nos pormenores, terminam por confirmá-la nas linhas gerais. Observa-se que na evolução da vida, a natureza procede por tentativas e não com a segurança de um plano pré-organizado. A técnica da tentativa contrasta completamente com o conceito de telefinalismo e o desmente. Se fosse verdadeiro aquele conceito, a evolução deveria caminhar retilínea e segura. Ao invés, ela avança incerta, como quem não conhece absolutamente o caminho a seguir. Sua tendência a progredir é incerta, como de quem não sabe aonde quer chegar. Ela tende a subir, mas erra, corrige-se, para, toma outra estrada, retrocede, depois recomeça e continua a subir. Muitas formas, inúteis como resultado final, permanecem abandonadas, mortas, nas margens do grande caminho. Por que esses erros, essas tentativas sem êxito? Naufraga com isto o poder do telefinalismo? Mas, se ele vem de Deus, como pode falir em tantos pontos? Vemos que sua sabedoria não está absolutamente presente na evolução, que não conhece nenhum telefinalismo. Ao invés de uma consciência organizadora, tudo isto nos dá a sensação de um cego à procura de luz, apalpando as paredes de sua prisão para achar a porta de saída em direção a formas de vida menos duras e mais livres. Por que esse esforço de evoluir com risco próprio, expondo-nos a todos os perigos? E que direção dá esse poder diretivo se fica apenas olhando impassível? Parece que ele é fraco, incerto, quase ausente, ou, no máximo, presente apenas como um vago e longínquo chamamento, sentido pelo ser como uma ânsia confusa, que só pode se realizar através de seu mais árduo esforço. No entanto, podemos perguntar também quantas coisas a evolução já não conseguiu construir com essa sua precária técnica da tentativa. Em última análise, com suas maravilhosas construções, a vida demonstrou que sabe responder a esse íntimo chamamento telefinalístico. O esforço árduo nos trouxe até aqui, onde nos achamos hoje no caminho da evolução. As dificuldades foram superadas e a vida triunfou sobre todos os erros e obstáculos, atingindo seus objetivos. Somos levados pelo nosso comodismo a conceber a presença de Deus, fazendo tudo com seu infinito poder, que nada lhe custa, para nos poupar um cansaço que nos custa muito. Mas, ao contrário, a presença de Deus em nós é uma conquista que temos de fazer com esforço próprio, merecendo-a pelo fato de saber subir até Ele. Então, esse imperativo telefinalístico não é um elevador dentro do qual nos sentamos para sermos levados para o alto, mas sim uma escada que precisamos subir com as próprias pernas. Não se trata de nos deixarmos arrastar preguiçosamente pela vontade de Deus, mas sim de reconstruir,
por meio de nosso trabalho e de acordo com a vontade de Deus, uma perfeição perdida que permaneceu impressa na profundidade do ser, como recordação e nostalgia, para ser reconquistada. Apesar de toda a miséria da fraqueza e da ignorância dessas tentativas cegas, também vemos nelas a mais profunda sabedoria, que sabe se erguer e ressurgir de todas as quedas, transformando cada erro e falência numa lição para aprender a subir. Na evolução, vemos agirem as duas forças opostas, a do antissistema e a do sistema, que disputam o terreno. A primeira, negativa, para corromper e paralisar a subida. A segunda, positiva, para curar e fazer progredir. A miséria da fraqueza e da ignorância pertence ao ser, que deve subir desde o fundo. A riqueza do poder e da sabedoria pertence a Deus, que o chama e o ajuda a subir. Explica-se assim como a técnica da tentativa não destrói absolutamente a presença do telefinalismo na evolução. Se tentativa significa incerteza, também quer dizer tendência para uma finalidade. A presença dessa técnica poderá nos indicar a imperfeição do método, mas não a ausência de um fim. Poderá se ligar a um telefinalismo difícil de se realizar, porque cheio de obstáculos, mas não a ausência de uma meta. Se caminhamos até aqui, isto significa que existe uma estrada na qual se caminha. A tentativa exprime justamente o esforço para alcançar alguma coisa. O acaso não tende a nenhum ponto particular, nem faz esforços para atingi-lo. Ele não tem finalidades, não luta por coisa alguma, é imparcial e indiferente. Ao contrário, a evolução manifesta-se, além das paradas e desvios, como o efeito de uma atração lenta e sistemática que faz movimentar em determinada direção. Apesar da técnica da tentativa, o fenômeno está intimamente auto-orientado por um seu impulso animador, que tenazmente o solicita sempre na mesma direção. E eis que as objeções contra a concepção telefinalística a reforçam ao invés de destruí-la, obrigando-nos a observá-la com exatidão cada vez maior. Continuemos a observar esse grande fenômeno da evolução para compreender cada vez mais o seu profundo significado. Já notamos que seu ponto de partida é um mundo de inumeráveis irregularidades individuais, que desaparecem numa regularidade coletiva de conjunto, revelada por leis estatísticas ou de probabilidade. Ora, sozinha, essa ordem de massa, que deriva de uma desordem de base, só pode levar ao nivelamento das diferenças individuais, eliminando o individualismo. No entanto, a evolução tende, ao contrário, à diferenciação, ao assimétrico, à distinção por formas definidas e à coordenação dos elementos componentes. Eis que o princípio de base é invertido. Então o cálculo das probabilidades prova a impossibilidade prática de atingir, com aquele sistema de desordem básica e de ordem de massa, uma sucessão de fatos cada vez mais assimétricos e irregulares. E na biologia, os tipos conservados são exatamente aqueles constituídos pela maior complexidade e assimetria, justamente aqueles que, apesar de mais improváveis estatisticamente, são, em contrapartida, os mais avançados em direção à meta. É verdade que nas sociedades de unidades biológicas, as leis estatísticas tornam a regular os maiores acontecimentos da coletividade. Mas isto é um efeito resultante de outros impulsos determinantes,
a serviço da evolução e não uma causa suficiente para determinar desde o início e nos explicar sua constante direção progressiva, tão tenazmente orientada que, apesar de todas as falências, chega ao homem e ao mundo do espírito. Do ponto de partida ao de chegada, dos organismos unicelulares ao homem, existe um crescimento sistemático de complexidade e uma contínua conquista de qualidades superiores. Se isto acontece por tentativas, não se pode negar que estas se movimentaram sempre em uma direção determinada, para um objetivo determinado, sem o qual não se explicam os resultados finais obtidos com a formação do homem pensante. Se aceitarmos como procedente o princípio do acaso, ou seja, a ação dos fatores de adaptação e seleção, jamais poderemos explicar como esses fatores se orientaram, na média, justamente para a construção de uma forma que é a mais improvável estatisticamente. O que não se pode negar é o fato de ter havido uma tendência prévia a evoluir em dado sentido, em obediência a um forte chamamento. Evidentemente, era necessária a ação de um poder bem grande, embora escondido e latente, para conduzir a nossa existência, através das estradas do mundo inorgânico da matéria, aos tão diferentes caminhos do mundo orgânico da vida. O primeiro não possuía elementos que o tornassem capaz de fazer sozinho um salto tão grande. A revolução a se realizar era grande demais, a ponte sobre o abismo era muito longa e a encosta a subir era muito íngreme para que o milagre pudesse ocorrer apenas com as leis e os recursos do mundo inorgânico. Mas existem outros fatos ainda. No volume A Grande Síntese, capítulo 43, Série Evolutiva das Espécies Dinâmicas, e também no volume A Nova Civilização do Terceiro Milênio, capítulo 25, O Dualismo Universal Fenomênico, já falamos do fenômeno da entropia, pelo qual se verifica no universo dinâmico a tendência à quietude final no nivelamento. A entropia se manifesta como um fenômeno de cansaço no dinamismo universal, que culmina na uniformidade pela completa exaustão atingida por todas as diferenças. Este deveria ser o fim natural do universo inorgânico, segundo suas leis, se ele fosse somente isso. Com a entropia, ele tende a nivelar as desigualdades, a cancelar os valores, caminhando para uma distribuição cada vez mais simétrica da energia, ou seja, para a diminuição e a supressão das assimetrias. No entanto, eis que neste ponto da evolução aparece um mundo novo, dado pelo plano orgânico da vida vegetal e animal, orientado em outras direções, regido por outras leis e por outro tipo de dinamismo. Este dinamismo, de forma diferente da entropia, é constituído por um princípio segundo o qual, no fenômeno da vida, ao invés de uma diminuição, verificamos um incremento das assimetrias. Ao invés de uma tendência a nivelar as desigualdades e cancelar valores, verificamos uma tendência a acentuar as desigualdades, criando valores, diferenças e complicações. Eis que a evolução coloca-se numa estrada diversa, que leva não ao nivelamento dinâmico, mas ao surgimento de individuações autônomas que se tornam senhoras do movimento e o utilizam livremente para as próprias finalidades. Assistimos, assim, a um fato rico de profunda significação. Acima do universo físico, que tende à sua liquidação, aparece quase como uma compensação
e com seu desenvolvimento tendendo a uma direção e forma diferentes, o universo da vida. Os dois fenômenos parecem ligados por complementaridade, além de o serem por continuação. A vida, como dizíamos acima, pode parecer um acontecimento quantitativamente secundário, desprezível em razão da pequena quantidade de matéria e energia que usa. No entanto, ela se apresenta a nós como a herdeira da degradação do mundo físico e dinâmico, que ela vence por uma superioridade qualitativa. Paralelamente ao seu desaparecimento nos planos inferiores, parece que o universo quer se reconstruir em outra forma, mais acima. Então, cada plano de existência seria primeiro utilizado para gerar, por evolução, um plano superior, servindo como suporte para fazê-lo desenvolver-se, mas sendo depois abandonado e eliminado, tão logo este plano mais avançado tenha se tornado independente. Este é o modo pelo qual todo o antissistema acaba se transformando em sistema. É assim que o dinamismo, partindo de sua imensa massa de energias cósmicas, torna-se mais exíguo, embora de qualidade superior, pois ele, nesse ponto da evolução, não regula mais os astros, mas sim a vida, que pela complexidade de movimentos é um fenômeno muito mais evoluído. Dirigido agora pela inteligência, coordenado com os objetivos dela e dominado por ela, este dinamismo liberta-se assim do determinismo que lhe era próprio nos planos inferiores. Com essa conquista de autonomia de movimento, livra-se cada vez mais da escravidão daquela constrição e, conquistando sempre mais liberdade e consciência, torna-se apto agora ao bem diferente trabalho de construir a vida. Dos átomos aos astros, a matéria e a energia representam movimentos poderosos e velozes. Mas átomos e astros não os dirigem, e sim os sofrem. Manifesta-se a evolução como uma conquista individual de independência de movimento, como uma libertação do determinismo das leis dinâmicas e daquilo que aparece como imobilidade da matéria. Na passagem da matéria à energia, assistimos a uma primeira libertação do movimento fechado nas trajetórias circulares do átomo, que assim se expandem por transmissão ondulatória. Neste ponto da evolução, o mundo inorgânico da matéria, alcançando a fase energia, abriu e quebrou, impelido pelo íntimo impulso ascensional, os sistemas atômicos fechados em si mesmos, lançando deles, livre nos espaços e em forma de onda, o dinamismo. Trata-se, contudo, apenas de se libertar da trajetória fechada, projetando-se em todas as direções, e não de superar o determinismo das leis da matéria, porque a energia ainda não conquistou nenhum domínio sobre o próprio movimento, nem possui liberdade para dirigi-lo. Assim como a matéria, a energia deve obedecer cegamente à sua lei, mesmo que isto se passe de forma diversa, já que o movimento não está mais fechado em si mesmo. É nessa altura da subida que intervém o impulso telefinalístico. Como já dissemos, abandonado a si mesmo e seguindo o seu caminho, o mundo dinâmico chegaria a uma ordem final sua, na qual, atingido o completo nivelamento das diferenças energéticas, seria alcançado o zero absoluto dinâmico, que é a anulação do movimento numa estagnação final, onde no equilíbrio atingido pela entropia cessam todas as manifestações energéticas de nosso universo. Mas a evolução não se deixa arrastar por essa estrada, que seria a consequência lógica das causas presentes no fenômeno. Ao contrário,
introduz nele outras novas, inéditas, desviando-o para seus fins, que são completamente diferentes. Assim a vida se inicia e a subida toma outra direção. Aquele movimento que tende a se anular de um lado reaparece sob forma diversa do outro. Na irritabilidade da célula, primeira forma de vida, aparece um início de conquista do movimento de forma autônoma. Trata-se de movimentos mínimos e lentos, se comparados àqueles de um meteorito, mas que já dependem da vontade do sujeito. Os movimentos precedentes continuam a girar cegos no íntimo dos átomos componentes, mas são tomados numa escala maior, em movimentos dos quais o ser não é mais efeito como na matéria, mas sim a causa, como na vida. Começa então, com a evolução, uma espécie de luta para se libertar das leis físicas. As árvores se erguem, vencendo as leis da gravidade. Os animais conquistam, por terra, água e ar, meios independentes de locomoção, adaptando à sua vontade as leis físicas para utilidade própria. Assim como antes pensava-se na descoberta das Américas, agora se pensa nas viagens interplanetárias. Deste modo, com realizações cada vez mais poderosas, manifesta-se aquele impulso de libertação que leva o ser a se apoderar do movimento para a conquista do espaço. O movimento é assim cada vez mais dominado, até que, chegando à evolução, à fase pensamento e espírito, a dimensão espacial será superada definitivamente pela dimensão tempo, e além delas, outras superiores serão atingidas. Então, livre da matéria, o espírito poderá gozar, sem esforço, de um movimento próprio gratuito e ilimitado, semelhante aos dos corpos celestes, mas com a diferença de não ser, como aqueles, apenas um escravo cego do movimento, mas sim senhor consciente. Assim, nada sucumbe ao natural cansaço e envelhecimento do fenômeno, pois continuamente regenerado por novos impulsos evolutivos, tudo sobrevive, mas de forma qualitativamente destilada, na qual se manifesta a evolução. O velho é superado, mas só para dar lugar a um novo melhor. Com isto, não só a inferioridade do passado é vencida, mas a fragilidade de defesa do ser também se fortifica cada vez mais, garantindo sua sobrevivência e o tornando mais poderoso em relação à caducidade, tanto mais quanto mais avançada for sua posição na escala da evolução. Assim, quando o ser, após ter percorrido o caminho evolutivo de desmaterialização, alcançar o plano espiritual, será possível chegar a um estado no qual a vida não terá mais necessidade do suporte físico para existir. Ele perderá então as carências e imperfeições devidas ao seu estado involuído, libertando-se dos males inerentes à matéria, inclusive a morte, e o ser poderá continuar a existir sem necessitar mais do sustento dos corpos planetários nos quais se apoia, tornando-se assim independente das sortes do mundo físico, mesmo se essa forma da substância ainda não tiver sido completamente eliminada pela evolução. Então a entropia, que parece nutrir-se como um parasita do esgotamento do universo, só destrói nele de fato um modo de existir, e não a substância, que continua indestrutível para evoluir em outras formas. Em outros termos, com a entropia, o movimento tende a se extinguir apenas em sua forma inferior, passiva e determinística, em que ele é cumprido fatalmente e seguido inconscientemente, para se transformar num movimento de forma superior,
ativa e livre, em que ele é desejado e guiado pelo ser. Fica bem evidente a imensa distância que separa os dois fenômenos. O primeiro tipo de movimento pode ser representado por um meteorito, planeta ou astro lançado no espaço, submetido cegamente às leis determinísticas do mundo físico e dinâmico, enquanto o segundo tipo de movimento pode ser representado por uma espaçonave dirigida pela vontade de um ser inteligente. Quanto dinamismo existe também no primeiro caso, muito mais poderoso quantitativamente, mas quão inferior é ele em qualidade. Pode-se compreender assim por que os modernos progressos científicos e técnicos têm um significado biológico. Com o domínio do movimento, eles levam a vida à superação das dimensões de espaço e tempo inerentes ao mundo físico. E ao levá-la a transpor aquele estágio evolutivo, libertando-a desses limites, permitem que a vida possa entrar numa fase mais adiantada, a fase do espírito. Final do capítulo 6.